Você acha mesmo que conseguiria suportar um dia na China antiga? Acredita de verdade que sua força emocional, seu corpo condicionado ao conforto moderno, suportaria o peso de uma realidade onde a dor não era exceção, era a regra? Talvez você tenha romantizado a história. Talvez pense em templos dourados, dragões bordados em seda e sabedoria milenar. Mas o que ninguém te conta é que por trás dos muros da tradição existia um mundo sufocado, onde o sofrimento era normalizado, onde viver já era por si só uma forma lenta de morrer. A promessa aqui não é conforto, é verdade. E a verdade, como quase sempre, é cruel. Hoje você vai entender por que a China imperial, tão admirada nos livros e filmes, era na verdade um cenário de horrores silenciosos. Vamos te mostrar o que realmente acontecia com os que nasciam pobres, indesejados ou simplesmente humanos demais, num mundo que exigia obediência absoluta. Você não vai encontrar heróis aqui. Vai encontrar pessoas que sangravam caladas, porque até o direito de gritar lhes foi arrancado. Se tiver coragem, continue. Mas saiba, depois disso, você não vai dormir do mesmo jeito. Imagine nascer em um vilarejo isolado. Sua mãe te envolve em panos gastos, não para te proteger do frio, mas para esconder sua existência. Porque um choro alto demais pode chamar atenção, e atenção significava castigo. Se você fosse o terceiro filho, então já nascia como maldição. Para muitos, sobreviver ao primeiro ano de vida era milagre. Não havia médicos, não havia descanso, não havia amor como você entende hoje. Só havia campo, barro e ordens. E a primeira coisa que te ensinavam era a calar. Desde pequeno, você aprenderia que emoção é fraqueza. Sentir fome, aguente. Sentir medo, engula. Sentir dor, ninguém se importa. Na escola, se é que houvesse uma, não se ensinava a pensar, mas a repetir. E quem questionava, levava vara de bambu até o silêncio virar hábito. Ali, a sabedoria milenar não era filosofia de vida. Era instrumento de dominação. Um texto antigo, interpretado por poucos e obedecido por muitos. Era o que separava o servo do Senhor, a paz da punição, a vida da morte. A infância, para os camponeses da China imperial, era um tipo de espera. Esperava-se crescer, esperava-se servir, esperava-se morrer cedo. Aos 8 anos, muitos já trabalhavam sob sol escaldante, alimentando senhores que nunca os olhariam nos olhos. Cada colheita era feita com o corpo e a alma no limite. E não importava o quanto você se esforçasse, você não cresceria, porque ali não se crescia. Só se repetia o destino de quem veio antes. Viver ajoelhado, morrer em silêncio. Mas havia algo ainda mais cruel. A ideia de que tudo isso era natural. De que o sofrimento era parte da ordem divina. De que cada golpe, cada humilhação, cada noite sem comida era um equilíbrio cósmico. Esse era o veneno invisível. Te fazer acreditar que você merecia aquilo. Que não existia outro jeito. E quando todos ao seu redor também acreditavam, você começava a aceitar, começava a calar por dentro, começava a desaparecer, vivo. O choque de realidade chega quando percebemos que essa lógica ainda ecoa hoje, que há pessoas vivendo, agora mesmo, nesse mesmo tipo de prisão invisível, prisioneiros de uma cultura que dita o que se pode sentir, pensar, desejar. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez não na China do século XII, mas no mundo moderno, onde a dor se disfarça de normalidade e o silêncio é vendido como maturidade. O que mudou realmente? Agora pare e imagine. Como seria viver sem saber o que é liberdade? Sem saber que você poderia ser mais? Na China antiga, não havia internet, psicologia ou revolução interior. Existia apenas uma estrutura gigante, feita para moer gente e manter os poderosos intocáveis. Era um império de rituais e repressão. E se você, com sua mente de hoje, fosse jogado nesse cenário, quanto tempo acha que duraria? Você não teria escolha, nem voz, nem passado. A sua dor seria ignorada e seu corpo substituível.
Você não seria visto como um indivíduo. Seria mais um número na colheita, mais uma sombra entre os corredores da miséria. E a pior parte é que ninguém viria te resgatar. Porque na China imperial não havia salvadores, havia silêncio. E o silêncio, ali, era lei. Comenta aqui se isso te despertou. Me diga, você aguentaria? Ou já teria sucumbido nos primeiros dias? Você não era um cidadão, era um corpo útil, uma engrenagem nascida para manter o império funcionando, sem jamais fazer parte dele. Desde os primeiros passos, a ideia de ter vontades próprias era arrancada dos seus ossos. A terra não era sua, a casa não era sua, nem o corpo era seu. Era tudo do senhor feudal, ou do imperador, ou dos deuses. A única coisa verdadeiramente sua era o medo, e ele te acompanhava como uma sombra silenciosa. As manhãs começavam com o rangido de portões abrindo, bois mugindo e gritos secos cortando o ar. Não havia café, nem oração, nem escolha. Havia trabalho. O tempo era medido em chicotadas invisíveis. Se parava, apanhava. Se errava, apanhava. Se adoecia, desaparecia. O sistema não precisava de você saudável, precisava de você obediente. O resto era irrelevante. O cansaço acumulava, o corpo cedia, mas você aprendia a não reagir, a sofrer com eficiência. O arroz que você plantava não te alimentava. A seda que você colhia não te vestia. Tudo era destinado aos palácios, à corte, aos filhos do céu. Você era o intermediário entre o chão e o trono. Nunca seria lembrado, nunca seria reconhecido. E o mais cruel, você sabia disso. Sabia que mesmo se morresse hoje, ninguém além da sua família choraria. E mesmo assim, ela continuaria colhendo no dia seguinte. Porque o luto ali era um luxo perigoso. Havia crianças que nunca brincaram, mulheres que nunca descansaram, homens que nunca sonharam. A vida não permitia essas distrações. Desde muito jovens, todos aprendiam que querer era um fardo, pedir era um risco, esperar era burrice. O tempo, que hoje te dá opções, ali era um castigo lento. A cada estação, morriam velhos, nasciam filhos e nada mudava. Só a sensação constante de que algo dentro de você estava errado. Mas você não sabia o quê. E o silêncio, sempre ele, cobria tudo como neblina. Não se discutia injustiça, não se falava de dor. Quando uma mulher apanhava, se dizia que era ordem natural. Quando um filho era vendido por comida, chamavam de sacrifício sagrado. As palavras foram sequestradas pela opressão. A linguagem virou armadilha. Até os pensamentos se tornaram traiçoeiros. Pensar demais era perigoso. Sentir demais, mortal. No meio disso tudo, às vezes surgia uma faísca. Um jovem que perguntava por quê. Uma mãe que se recusava a entregar o filho. Um camponês que olhava para o céu e sonhava com justiça. Mas bastava um erro, um olhar atravessado, uma frase maldita, e aquela faísca era apagada. Não com argumentos, mas com paus, grilhões ou forcas. A chama da liberdade não durava muito na China imperial. O sistema era feito para sufocar antes que o fogo crescesse. Mas havia uma dor ainda mais íntima. Ver o próprio filho entrar nesse ciclo. Ensinar a ele como abaixar a cabeça. Como engolir as lágrimas. Como sorrir para não ser punido. Era passar adiante uma prisão, embrulhada em conselhos de sobrevivência. E pior, era agradecer por ainda estar vivo o bastante para dar esse tipo de conselho. Porque no fundo, todos sabiam, a qualquer momento, tudo poderia piorar. Piorar? Como? Imagine uma seca que destrói a colheita. A fome bate à porta. Seu filho chora e você não tem como alimentá-lo. O governo envia cobradores de impostos. Você implora, se ajoelha, oferece o que resta. Eles riem. Levam o arroz escondido, levam sua dignidade. E quando vão embora, levam também a sua paz. Agora resta a noite, e o desespero. E a pergunta, até quando isso continua? Continua até que você quebre, ou aceite. Muitos escolhiam morrer, lentamente. Outros aprendiam a se anestesiar. Era comum ver homens que não falavam mais, mulheres que só olhavam para o chão. Gente viva por fora, mas já morta por dentro. E esse era o verdadeiro triunfo do império. Transformar seres humanos em cascas obedientes. Sem grito, sem vontade, sem memória.
E no fim de cada dia, o céu escurecia do mesmo jeito. E você, deitado em palha úmida, sussurrava uma oração que nem entendia mais. Porque a fé ali não era uma luz. Era uma última tentativa de não enlouquecer. Uma forma desesperada de acreditar que tudo aquilo tinha algum sentido, mesmo sabendo, no fundo, que não tinha. Ela tinha 5 anos quando tudo começou. Ainda brincava com bonecos de pano quando sua avó aqueceu a água e chamou sua mãe. Ninguém explicou. Ninguém perguntou. Ela apenas sentou, obediente, enquanto os panos eram preparados e os ossos de seus pés eram quebrados. Não com pedras ou lâminas, mas com força humana, dedo por dedo, dobrado até tocar o calcanhar, envolvido em faixas úmidas. A dor não era um acidente, era o objetivo. Dizia-se que aquilo era necessário, que uma mulher com pés pequenos era mais bela, mais desejável, mais digna. Mas o que ninguém dizia em voz alta é que pés deformados impediam a fuga, impediam a independência, impediam a liberdade. Quanto menor o pé, maior o controle. E quanto mais ela chorava, mais elogiavam sua obediência. Porque no fundo, o sofrimento era confundido com virtude e a dor com dever. A cada semana, as faixas eram apertadas novamente. O sangue empapava os tecidos. Os dedos apodreciam. Algumas meninas morriam de infecção. Outras perdiam completamente a capacidade de andar. Mas as que sobreviviam eram chamadas de sortudas. Passavam a vida mancando, sorrindo, dançando em salões de casamento como se não carregassem uma dor crônica a cada passo. Como se fossem troféus, mas eram prisioneiras. Imagine crescer aprendendo que sua função é agradar, que seu valor está no tamanho do seu pé, que sua vida só será completa se doer, e se essa dor for silenciosa. As mulheres da China imperial não eram apenas controladas, eram moldadas, arrancadas de si mesmas desde cedo, para caber em um molde que os homens haviam criado. Um molde estreito, curvado, sangrento, como os pés que forçavam a caber nele. Algumas tentavam resistir. Tentavam soltar as faixas à noite, massagear os pés escondidas. Mas bastava uma denúncia, um olhar torto, um rumor na vila. E tudo voltava. Porque a sociedade não via problema. Via tradição. E tradição, ali, era mais forte que compaixão. A avó, que um dia chorou de dor, agora sorria enquanto apertava os pés da neta. O ciclo se repetia. E o grito, sempre calado, ecoava só por dentro. No meio disso, havia beleza. E essa era a armadilha. Porque os pés enfaixados, vistos de longe, pareciam delicados, como flores de lótus. Eram ornamentados com bordados, perfumes, pinturas. Os homens se encantavam. Os poetas escreviam versos, mas nenhum deles via os ossos tortos, os pus escondidos, o esforço desesperado de manter a pose. Nenhum deles sentia o gosto metálico da dor que virava rotina. E mesmo assim, elas sorriam, não por fraqueza, mas por sobrevivência. Aprendiam a esconder a lágrima, a se apoiar em portas, a disfarçar o peso nos joelhos. Criavam um teatro da graça, um balé trágico, porque a única forma de não enlouquecer era fingir que havia escolha, que talvez no final alguém as amasse não pelos pés, mas pela alma que resistia, silenciosamente, em meio à dor. Mas nem sempre isso acontecia. Muitas eram prometidas ainda meninas, casadas com homens mais velhos, entregues como moedas vivas em acordos entre famílias. E quando chegavam à nova casa, descobriam que a dor dos pés era só o início. Vinha o controle, vinha a solidão, vinha a humilhação. Algumas passavam a vida inteira sem dizer o próprio nome em voz alta, porque nomes, como os gritos, também eram calados. E o mais assustador é que essa prática durou séculos, geração após geração. Impérios caíram, dinastias mudaram, mas os pés enfaixados continuaram. Mesmo quando leis foram criadas para proibir, ainda havia vilarejos que mantinham a tradição em segredo. Como uma cicatriz cultural que se recusa a cicatrizar. Como uma dor antiga que se veste de beleza.
e engana até os olhos modernos. Agora me diga, quanto de você teria resistido se fosse uma mulher naquele tempo? Quanto da sua força sobreviveria a um sistema que te ensinava a amar a própria prisão? Você acha que violência é um erro? Que matar é o último recurso? Na China antiga, matar era parte do espetáculo. A execução não acontecia em silêncio. A morte era encenada, calculada, ritualizada, feita para ser vista. Não bastava eliminar o inimigo, era preciso quebrá-lo diante dos olhos do povo. Para que todos aprendessem, aqui, quem manda, decide até como você morre. Um dos métodos mais temidos era o lynch, também chamado de morte por 1000 cortes. O condenado era amarrado a um poste, nu, diante de todos. O carrasco começava pelos músculos, depois os membros, evitava os órgãos vitais. A ideia era prolongar o sofrimento. O homem sangrava por horas, e quanto mais ele gritava, mais a multidão se empolgava. Sim, havia aplausos, havia apostas, havia crianças. A dor era um circo. E por mais absurdo que pareça, aquilo era considerado justiça. O povo acreditava que a dor limpava os pecados, que quanto mais lento fosse o castigo, mais restaurado seria o equilíbrio do império. Alguns levavam flores, outros levavam comida para assistir de camarote. Era um ritual coletivo de purgação. Como se, ao ver alguém sofrer ao extremo, os outros se sentissem menos fracos, menos vulneráveis, mais seguros, por um tempo. Mas a verdade é que essas execuções não serviam só para punir. Elas eram ferramentas de controle psicológico. Mostrar o que acontecia com quem ousasse pensar diferente. Era uma mensagem direta, silenciosa e clara. Isso é o que o Império faz com os desobedientes. Era um terror cuidadosamente cultivado. E funcionava. Porque depois de assistir a um lynch, ninguém mais questionava nada. Só que havia algo ainda mais perturbador. Muitos dos executados nem sabiam por que estavam ali. Bastava uma acusação, um boato, um desafeto na corte. O julgamento era uma formalidade. A sentença, um espetáculo. E a justiça, uma marionete na mão dos poderosos. Havia poetas mortos por seus versos, camponeses mortos por falar alto, mulheres mortas por amar a pessoa errada. O crime, viver fora do script. Os carrascos eram treinados desde cedo. Sabiam onde cortar para causar mais dor. Alguns viraram celebridades locais. Tinham fãs, seguidores, até nomes escritos em registros históricos. Quanto mais eficiente sua crueldade, maior o prestígio. E havia algo de profundamente doente nesse sistema. Uma sociedade que premiava quem sabia matar, com estilo. Mas nem todas as mortes eram lentas. Algumas eram rápidas, mas igualmente brutais. Decapitações com espadas cegas, afogamentos coletivos, enforcamentos públicos com cordas curtas para aumentar o sofrimento. E depois da morte, o corpo era muitas vezes exposto por dias, ou esquartejado, ou jogado aos cães, porque até o cadáver era ferramenta de propaganda. E se você acha que isso tudo era reservado para criminosos perigosos, está enganado. Às vezes era só política. Alguém precisava cair. Alguém precisava pagar o preço de uma decisão mal vista. E esse alguém podia ser qualquer um. Um servo, um eremita, um general caído em desgraça. Ninguém estava seguro. O Império não precisava estar certo. Só precisava estar no controle. Em meio a tudo isso, o povo aprendeu a sentir prazer em ver sangue. Não por maldade, mas por adaptação. Quando a dor é constante, o cérebro se anestesia. Quando a injustiça é diária, o coração endurece. E quando a morte se torna um espetáculo, a compaixão morre antes das vítimas. O povo virava plateia. A crueldade virava rotina. E a esperança, um luxo esquecido. Agora me diga, você teria coragem de assistir a um lynch? Ou pior, você conseguiria desviar o olhar enquanto todos ao seu redor aplaudem? Nem toda execução precisava de palco. Às vezes, a punição mais cruel era o esquecimento. A China imperial tinha um método ainda mais eficiente do que o corte ou a tortura: o sumiço. Gente que desaparecia da noite para o dia. Homens, mulheres, monges, conselheiros, camponeses. Um erro mínimo,
Um olhar errado, um comentário fora de hora, e você era apagado da história sem deixar vestígios. Ninguém via, ninguém falava, ninguém chorava em público. Você ia dormir em casa e acordava em um porão, ou não acordava mais. Alguns eram levados por soldados de madrugada, outros envenenados discretamente, outros apenas silenciados com ordens diretas. Havia salas escondidas nos palácios, cavernas usadas como masmorras, navios-prisão que navegavam pelos rios sem nunca aportar. Quem entrava, dificilmente saía. E se saía, não era mais o mesmo. O Império sabia. O medo de desaparecer em silêncio é mais poderoso do que o medo de morrer. Os que voltavam, raros, carregavam nos olhos um vazio sem fim. Perdiam a fala, a sanidade, o senso de tempo. Alguns eram soltos anos depois, sem explicação, apenas para espalhar o terror com o próprio olhar. Eram lembranças vivas do que acontecia com quem ousava desobedecer. Não havia necessidade de explicações. A ausência deles já era o recado. Uma vizinhança inteira podia mudar seu comportamento só porque alguém sumiu. Famílias tentavam buscar respostas, imploravam, ajoelhavam-se nos portões da cidade proibida, mas não recebiam nenhum aceno, porque o Império não devia satisfações. E com o tempo, até as famílias aprendiam a silenciar, a apagar as lembranças, a reescrever a memória. Diziam que a pessoa viajou, que adoeceu, que foi servir os céus. Mentiras repetidas como orações, porque a verdade doía demais, e porque a verdade era perigosa. Mas havia algo ainda mais perverso. Muitos desapareciam sem sequer saber o porquê. Gente simples, fiel, obediente, acusados de conspiração com base em boatos, vítimas de vingança de alguém mais influente, alvos de castigos aleatórios só para manter a ordem. O Império precisava lembrar que estava sempre atento, sempre vigiando. E a incerteza, o quem será o próximo, mantinha todos ajoelhados, mesmo sem cordas. O sumiço virou arma. E como toda arma bem usada, não precisava ser disparada o tempo todo. Bastava existir. Bastava uma história contada baixinho à noite. Um rumor sobre o mercador que olhou demais para a concubina do governador. O servo que tropeçou e derramou chá no traje de seda. A criança que riu alto no templo. Histórias pequenas, mas com finais fatais. Eram contadas para assustar, sim, mas também para controlar. E aos poucos, o silêncio se espalhava como neblina. Um silêncio denso, coletivo, paralisante. As pessoas falavam menos, pensavam menos, sentiam menos. E não por ignorância, mas por medo. Cada pensamento era filtrado, cada frase, medida, cada sonho, engavetado. A liberdade não foi tirada à força, foi esquecida, substituída por rotinas exatas, olhares baixos e uma obediência que vinha de dentro. O que o Império fez não foi apenas matar ou castigar, foi apagar a existência de quem ousava ser humano demais. Foi construir um sistema onde o sumiço era mais assustador que a morte, onde o esquecimento era mais cruel do que qualquer corte, porque quando ninguém se lembra de você, é como se nunca tivesse vivido. E talvez esse seja o pior destino de todos. Hoje, ao pensar na China imperial, muitos se lembram das estátuas, dos dragões dourados, das cidades proibidas, mas poucos se lembram dos que não deixaram nome, dos que se foram sem adeus, dos que ainda gritam, em silêncio, nas paredes dos porões esquecidos. É por eles que essa história precisa ser contada, para que, ao menos agora, alguém se lembre. As pessoas acreditam que o terror termina com a morte. Mas na China antiga, a morte era só o começo. Vilarejos inteiros tremiam à noite por motivos que ninguém ousava explicar. Espíritos famintos rondavam os telhados. Sussurros atravessavam os bambuzais. Sons de correntes ecoavam mesmo quando não havia vento. O povo sabia, nem todos os mortos descansavam. Principalmente os que foram esquecidos, traídos ou enterrados sem honra. As lendas mais antigas falavam de mulheres que choravam sangue, soldados decapitados que vagavam sem cabeça, procurando vingança, escravos que voltavam para cobrar as promessas não cumpridas.
Os monges diziam que eram apenas manifestações do desequilíbrio espiritual. Mas os olhos do povo diziam outra coisa. Era culpa. Era o passado cobrando a dívida que o império nunca pagou. As aparições se multiplicavam perto de campos de batalha antigos, templos destruídos ou vilarejos inteiros que foram queimados como punição. Certa vez, um general ordenou a execução de 300 rebeldes em uma cova coletiva. Meses depois, ninguém dormia naquela região. Cavalos relinchavam no meio da noite. Mulheres desmaiavam ao ver sombras sobre o berço dos filhos. O próprio general enlouqueceu, cortou a língua e se jogou no rio. Havia regras não ditas. Não se andava sozinho após o pôr do sol. Não se deixavam janelas abertas em noites de chuva. E jamais se pronunciava o nome dos mortos em voz alta. Porque naquela terra, até um sussurro podia abrir portas que não deveriam ser abertas. O medo não era de monstros. Era de memórias. Porque as lembranças que sangram nunca desaparecem. Apenas mudam de forma. A elite fingia que não acreditava. Chamava de superstição. Mas seus palácios eram cercados por amuletos, símbolos taoístas e guardiões de pedra. Eles sabiam que as injustiças que cometiam não ficariam impunes. Sabiam que o sofrimento que enterravam voltaria, de um jeito ou de outro. Alguns contratavam monges para rituais mensais de purificação. Outros mandavam sacrificar animais nas noites de eclipse. Era medo disfarçado de tradição. E havia aqueles que diziam ouvir vozes. Gente simples. Lavradores. Crianças. Vozes que chamavam por nomes antigos. Que pediam justiça. Que choravam. Essas pessoas eram isoladas, taxadas de amaldiçoadas, proibidas de entrar em templos. Mas elas sabiam que não era imaginação. Que o império, por mais poderoso que fosse, não podia calar os ecos do que tentou apagar. Às vezes, o próprio solo parecia lembrar. Em certos lugares, plantas não cresciam. Animais se recusavam a passar. O ar era mais denso. E mesmo em pleno dia, havia uma sombra que ninguém conseguia explicar. Diziam que eram lugares queimados pelo tempo. Mas quem prestava atenção, ouvia os lamentos. Baixos, constantes. Como um sussurro que nunca termina. Essas lendas, que hoje podem soar como contos, eram para o povo realidades absolutas. Heranças transmitidas com temor, respeitadas como leis. E mesmo agora, séculos depois, há regiões na China onde certos nomes ainda são evitados. Onde certos rituais ainda são feitos. Porque a dor antiga, quando profunda o bastante, não morre. Ela se transforma. E permanece. E talvez você sinta isso agora, esse arrepio leve na nuca, essa sensação de que há algo atrás de você. Talvez seja só imaginação, ou talvez seja algo, ou alguém, que foi silenciado e finalmente encontrou alguém que está ouvindo. Porque às vezes, tudo o que um fantasma quer é ser lembrado. Na China antiga, o imperador não era apenas um rei. Ele era o filho do céu. Sua autoridade vinha dos deuses. Questioná-lo era o mesmo que blasfemar. Mas o mais assustador é que ele raramente aparecia. Seu rosto era proibido de ser retratado. Seu nome, evitado até em conversas privadas. Ele era uma sombra, e era essa sombra, inalcançável, invisível, sagrada, que sufocava cada cidadão com um tipo de medo que você não consegue ver, mas sente. Você não precisava estar na presença dele para obedecer. A ordem imperial era um sopro que atravessava províncias, dobrava governadores, destruía famílias inteiras, e ninguém ousava perguntar por quê. Porque naquele sistema, o medo era uma arquitetura, construído com detalhes, sustentado por símbolos, perpetuado pela incerteza. Quando tudo pode ser punido, até o silêncio vira suspeito. O Império sabia que a força física tinha limites, mas o medo mental não precisava de limites. Por isso, as leis eram ambíguas, as regras obscuras. O povo não sabia o que podia, só o que devia evitar. E por não saber o suficiente, evitava tudo, até pensar, até sentir. O medo virava rotina, e a rotina virava prisão. E quando a prisão é interna,
Não há grades para quebrar, porque é a sua mente que se torna a cela. Os monges diziam que a sabedoria vinha da quietude, mas essa quietude muitas vezes era silêncio imposto, uma filosofia usada como o disfarce da opressão. Não pense, não deseje, não duvide, aceite, obedeça, reze, trabalhe, durma, repita. A vida se reduzia a funções pré-definidas, movimentos exatos, palavras permitidas. Não havia espaço para ir se, não havia espaço para liberdade, e tudo isso era cultivado com uma habilidade cirúrgica. O próprio design das cidades, muros altos, corredores estreitos, templos grandiosos, era feito para lembrar que você era pequeno, para esmagar sua individualidade. Até os festivais, cheios de cores e máscaras, serviam para reforçar que o coletivo importava mais que o eu. As pessoas se perdiam na multidão e agradeciam por isso, porque ser visto era arriscado. Quem tentava escapar desse controle psicológico raramente conseguia. Rebeldes não eram apenas punidos fisicamente, eram reescritos. Seus nomes apagados dos registros, suas famílias condenadas, seus feitos atribuídos a outros, era como se nunca tivessem existido. E se você não é lembrado, então o que é pior, morrer ou ser anulado enquanto ainda respira. O mais perverso dessa estrutura era a ilusão de escolha. O império permitia pequenas concessões, dava festas locais, elogiava servos leais, fazia o povo acreditar que estavam sendo vistos, recompensava a obediência com migalhas, enquanto mantinha o poder absoluto intocado. Era um jogo mental, uma domesticação emocional, um adestramento silencioso que fazia cada um acreditar que viver com medo era normal. E talvez o mais perigoso fosse o fato de que ninguém percebia mais. Quando uma estrutura de controle é bem feita, ela desaparece da consciência. Você não se sente oprimido, apenas realista. Não se sente sufocado, apenas maduro. O império não precisava dizer, você está preso. Bastava fazer você sentir que fugir era impossível e que sonhar era uma ameaça. Pense nisso. Quantas vezes hoje você age por medo e chama de prudência? Quantas ideias você engole? Quantas vontades você sufoca, só para se manter seguro? Talvez o império tenha acabado, mas a lógica do controle invisível ainda vive. E talvez o maior império seja o que constrói o medo dentro da sua mente. Havia uma elite oculta na China imperial. Homens sem nome, sem honra, sem corpo. Eunucos, servos que perderam os genitais para servir o império com pureza. Mas o que poucos sabiam é que esses homens, mutilados, humilhados, descartáveis, se tornavam as criaturas mais perigosas da corte, porque eles viam tudo, sabiam tudo, e no silêncio, manipulavam tudo. Viviam nos corredores mais internos dos palácios. Cuidavam das concubinas, dos banhos do imperador, das mensagens secretas, das câmaras ocultas, e cada detalhe observado virava uma moeda, uma arma, um segredo guardado para o momento certo. Porque no mundo do império, a informação era mais letal que o aço, e os eunucos eram bibliotecas vivas de traições. Muitos eram pobres vendidos pelas famílias. Outros se ofereciam voluntariamente, em troca de uma chance de poder. Cortavam suas partes e enterravam-nas com rituais. Uma morte simbólica, antes da servidão eterna. Mas o que recebiam em troca não era só trabalho, era acesso, era influência. Alguns se tornaram conselheiros pessoais do imperador. Outros, comandantes ocultos de facções de espiões e assassinos. E não estavam sozinhos. Havia cozinheiros que envenenavam com precisão. Mulheres que seduziam com ordens ocultas. Monges que abençoavam missivas condenadas. A corte era um teatro de sorrisos e facas invisíveis. E quem não soubesse jogar, caía, lentamente, sem escândalo, sem rastro. Apenas deixava de ser convidado, ouvido, lembrado. Os venenos, por exemplo, eram uma arte. Criados em templos secretos com combinações que simulavam doenças naturais. Uma tosse que virava febre, uma febre que apagava a mente.
Uma mente que enlouquecia até o coração parar. Mortes limpas, convenientes, silenciosas. Ideal para manter o poder sem manchar as vestes. E quem dominava essas fórmulas? Os silenciosos. O mais perverso? Era tudo autorizado. Ninguém se tornava eunuco à força, mas todos sabiam que, uma vez dentro, não havia volta. Era um pacto com a sombra, e os que subiam no sistema se tornavam algo além de humanos. Eram temidos até por generais, porque podiam cair com um aceno do imperador, mas também podiam destruir uma dinastia com meia frase bem colocada. Mesmo assim, por mais poderosos que fossem, eram rejeitados pela sociedade. Não podiam casar, nem ter herdeiros, nem ocupar templos. Eram úteis, mas malditos. Uma vida de controle, sem pertencimento. E isso os tornava perigosos, porque homens sem nada a perder jogam o jogo do poder sem medo e, muitas vezes, vencem. Havia eunucos que controlavam o acesso ao trono, que decidiam quem entrava e quem saía, que manipulavam rumores, sabotavam casamentos, afastavam herdeiros. E quando caíam em desgraça, levavam muitos com eles, porque quem vive nas sombras, morre nas sombras, mas sempre deixa uma cicatriz no império. Agora pense, você conhece alguém assim? Alguém que sorri por fora, mas opera no silêncio? Alguém que finge servir, mas constrói o próprio trono na sombra dos outros? Talvez os silenciosos não tenham desaparecido. Talvez só tenham trocado o palácio pelo mundo moderno. Enquanto o mundo se encantava com os templos dourados e os pergaminhos filosóficos, a terra da China imperial sangrava em silêncio. Porque, por trás das rotas de seda e dos tratados de paz, havia um império em constante tensão. O povo, miserável, esmagado, faminto, não aguentava mais, e de tempos em tempos, a raiva explodia. Mas essas revoltas não entravam nos livros, eram rapidamente esmagadas, depois apagadas. Eram guerras curtas, violentas, impiedosas. Camponeses armados com enxadas, paus, utensílios de cozinha. Mulheres que escondiam lâminas sob as saias. Crianças ensinadas a jogar pedras e correr. Não havia tática, só desespero. Eles não lutavam por glória, lutavam porque já não tinham mais nada a perder. Porque ver o filho morrer de fome era pior do que morrer tentando mudar algo. Mas o império era imenso, e sua resposta, brutal. Exércitos inteiros marchavam por semanas até alcançar vilarejos revoltosos. Chegavam como tempestade, queimavam plantações, envenenavam poços, executavam líderes públicos. Não havia clemência. O castigo era exemplar. Era preciso que as outras províncias vissem e se calassem. A mensagem era clara. Quem ousa levantar, cai primeiro e leva todos com ele. E assim, centenas de pequenas guerras foram travadas e esquecidas. Rebeliões abafadas antes que virassem inspiração. Povos inteiros que sumiram, dialetos que morreram, cidades que foram riscadas do mapa, nomes de líderes populares que foram proibidos até nas conversas. A história oficial seguia limpa, controlada, majestosa, enquanto a história real apodrecia sob as cinzas dos que lutaram e foram derrotados. Uma dessas guerras, a rebelião do Lótus Branco, durou mais de 8 anos. Milhares morreram. A corte sofreu abalos profundos, mas no final, tudo foi reduzido a notas de rodapé. Outro exemplo, a revolta dos lenhadores, onde homens simples enfrentaram um exército inteiro. Lutaram por semanas dentro de florestas, emboscando soldados imperiais. Quando foram vencidos, seus corpos foram empilhados em vales e deixados ao apodrecimento, como aviso. E o mais cruel é que, em muitos desses conflitos, os próprios rebeldes acreditavam que estavam protegendo a essência da China. Lutavam por justiça, por valores antigos que o Império abandonou. Não eram traidores, eram fiéis, esquecidos, e ainda assim, foram chamados de bárbaros, subversivos, inimigos da ordem. A verdade é que o Império não tem amigos, tem utilidades. E quando você deixa de servir, deixa de existir. Mesmo os soldados imperiais sabiam disso. Muitos eram camponeses recrutados à força, mal alimentados,
mal pagos. Lutavam contra os próprios irmãos de classe. Matavam para sobreviver. Choravam após as vitórias, porque sabiam que, depois da guerra, voltariam a ser tratados como lixo. O Império usava e descartava com a frieza de quem governa não com o coração, mas com cálculo. E por isso, tantos preferiam morrer lutando do que voltar ajoelhados. Havia um ditado entre os rebeldes: melhor virar cinza na floresta do que sombra no campo. Era isso que eles temiam, não a morte, mas o esquecimento. Não o fim do corpo, mas o fim do nome. A China imperial não matava apenas pessoas, matava ideias. E matava com eficiência. Essas guerras não foram contadas, mas estão na terra, nos ossos enterrados sob campos de arroz, nos cantos esquecidos pelos anciãos, nos pesadelos que ainda rondam certos vales, porque a verdade, mesmo calada, continua viva. E de tempos em tempos, ela grita. À primeira vista, tudo parecia sagrado. As porcelanas, as sedas, as pinturas em rolos de arroz. Tudo carregava uma beleza quase divina. As letras dançavam em caligrafias perfeitas. As flores pareciam vivas nas estampas. Os templos cintilavam sob o sol como joias. Mas se você olhasse de perto, muito perto, veria o que havia por trás disso tudo. Mãos feridas, olhos exaustos, corpos quebrados. A beleza não era mágica, era escravidão lapidada. A seda, por exemplo, vinha de bichos criados por mulheres que passavam horas sob calor sufocante, enfiando fios em estruturas delicadas. Algumas ficavam cegas, outras queimadas. Mas seus nomes não importavam. Apenas o tecido importava. E quando a peça chegava à corte, era celebrada como obra divina. Como se não tivesse custado carne, suor e noites sem fim. A arte era usada como símbolo de controle. Pintores deviam retratar a grandeza do imperador, mesmo que estivessem passando fome. Poetas que escreviam sobre dor eram acusados de subversão. Escultores que recusavam retratar a família imperial com perfeição desapareciam. A criatividade era permitida, desde que domesticada, desde que servisse. A arte era um espelho polido, que escondia as rachaduras. E quando a dor era demais, quando nem a arte bastava, o Império oferecia outro consolo: ópio. A substância chegava pelos portos, controlada com precisão. Era vendida como alívio. E era, no começo. Bastava uma tragada e o mundo silenciava. A fome diminuía, a angústia se dissolvia. Mas com o tempo, vinha a prisão, a dependência, a rendição total. O Império sabia disso e usava como mais uma corrente. Milhares se perderam nesse ciclo. Homens que largaram a enxada. Mulheres que vendiam o próprio corpo por mais uma dose. Crianças que aprendiam a esmolar antes de andar. O vício era silencioso, mas tão eficaz quanto a espada, porque o corpo podia estar livre, mas a mente estava em ruínas. E para um império baseado em controle, isso era perfeito. Não precisavam matar os rebeldes, bastava viciá-los. Mas o mais cruel era que, mesmo assim, o povo seguia criando, seguia bordando, pintando, escrevendo, como se precisassem disso para continuar respirando. Era um grito estético em meio ao desespero, um último resquício de humanidade, mesmo que fosse usado contra eles, mesmo que fosse apropriado, distorcido, vendido. A arte era um pedido de socorro, disfarçado de beleza. E por isso hoje, ao olhar para uma porcelana milenar, você não deve ver apenas o traço. Veja o silêncio de quem a produziu. Ao ver um poema da dinastia Tang, não leia apenas as palavras. Sinta o que foi deixado de fora. A dor entre as linhas. O medo escondido nas metáforas. Porque às vezes o que a arte esconde é mais real do que aquilo que ela mostra. A beleza era uma armadilha, um calmante para o povo, um teatro para os estrangeiros, uma distração para a dor que crescia por dentro. A China imperial se cobria de ouro por fora, mas por dentro apodrecia lentamente, como uma fruta bela e podre ao mesmo tempo. E talvez essa seja a lição mais sombria. Nem tudo que encanta é bom. Nem tudo que brilha é puro.
Às vezes, o mais belo dos impérios é também o mais cruel. Nem todos aceitaram ajoelhar. Nem todos foram moldados pela dor. Alguns, mesmo no fundo da servidão, sentiam algo arder por dentro. Um incômodo, uma urgência, um tipo de raiva que não fazia barulho, mas crescia a cada injustiça engolida. Eram mulheres que escondiam livros proibidos, homens que ensinavam crianças a pensar, jovens que perguntavam por quê, quando todo o império exigia apenas o sim, senhor. Uma menina, certa vez, cortou as faixas dos próprios pés e fugiu para a floresta. Viveu entre monges exilados, aprendeu medicina, voltou disfarçada e curou os doentes de sua vila. Quando foi descoberta, não a mataram de imediato. A usaram como exemplo, a desfilaram em praça pública, chamaram-na de bruxa. Depois, a queimaram. Mas o que ela fez, aquilo ninguém conseguiu apagar. Até hoje, contam a história em sussurros. Houve também um lavrador que se recusou a pagar impostos num ano de fome. Organizou os vizinhos, escondeu alimentos, protegeu órfãos, resistiu por meses. Quando os soldados vieram, ele não fugiu. Foi amarrado diante de todos. Disseram que seria executado ao nascer do sol. Mas quando o dia chegou, o corpo havia desaparecido. Alguns dizem que escapou, outros que virou lenda. O certo é que ninguém jamais esqueceu seu nome. Essas histórias não estão nos pergaminhos oficiais. Foram passadas em voz baixa, entre sopros, dentro de casas mal iluminadas. Eram perigosas demais para serem ditas em público e poderosas demais para serem caladas. Porque elas acendiam algo que o Império temia mais do que qualquer espada. A ideia de que era possível escolher outro caminho. E o mais emocionante é que esses rebeldes nem sempre eram heróis no sentido clássico. Muitos tremiam, muitos duvidavam, muitos choravam à noite. Mas mesmo assim, escolhiam continuar. Não por coragem, mas por consciência. Porque sabiam que, se não fizessem nada, estariam perpetuando o mesmo ciclo para os filhos. Para os filhos dos filhos. E isso era mais insuportável do que a punição. Alguns tentaram escapar escrevendo. Registraram verdades escondidas em folhas de arroz. Escreveram com sangue, com carvão, com o que tivessem. Enterraram os textos, esconderam nas vigas das casas, costuraram entre os forros das roupas. Poucos desses registros sobreviveram, mas os que restaram são pura fúria, pura dor, pura lucidez. Outros resistiram com o corpo. Mulheres que se recusaram a se deitar com seus senhores. Servos que sabotaram armazéns. Artistas que esconderam críticas em suas pinturas. E mesmo sabendo que seriam punidos, prosseguiram. Porque a resistência na China imperial não era feita de revoluções épicas. Era feita de gestos pequenos, quase invisíveis, mas intensos o suficiente para incomodar séculos depois. Talvez você nunca ouça os nomes deles em documentários. Talvez nunca veja estátuas em sua homenagem. Mas foram esses rebeldes invisíveis que mantiveram viva a chama da dignidade. Que mostraram, mesmo no fim, que a alma humana ainda pode dizer não. Mesmo quando tudo, grita por submissão. E essa é a maior herança que eles deixaram. Não uma mudança concreta, mas uma lembrança, um eco, um recado sussurrado através do tempo. Resistir vale a pena, mesmo que ninguém veja, mesmo que você não sobreviva para contar. Você chegou até aqui, leu sobre as dores, os fantasmas, as mortes, os desaparecimentos. E talvez ache que tudo isso ficou para trás, que é só história, que é coisa de um tempo distante. Mas, e se não for? E se muito do que você viu, mesmo envolto em dragões e porcelanas, ainda viver nas entrelinhas do mundo moderno? Porque a verdade é que o passado não desaparece. Ele muda de roupa e continua sussurrando. Na China de hoje, os palácios ainda existem. Os templos ainda encantam turistas. As lendas viraram atração, mas para quem escuta com atenção, ainda há dores que não foram curadas. Ainda há nomes não ditos, verdades enterradas sob concreto. Um país que cresceu sobre uma base de silêncio e que carrega em suas sombras os fantasmas de tudo o que tentou esquecer.
Mas esse vídeo não é sobre a China apenas. É sobre sistemas que sufocam, sobre memórias que sangram, sobre nós. Porque se você olhar bem, verá que a lógica da opressão continua viva em outros lugares. No medo de falar, no hábito de abaixar a cabeça, no silêncio confortável que muitos escolhem, só para evitar conflito. Não somos tão diferentes assim dos que viviam sob o trono do imperador. Talvez você nunca tenha sido amarrado a um poste. Talvez nunca tenha desaparecido numa madrugada. Mas quantas vezes você se calou por medo? Quantas partes de você precisaram ser amputadas, metaforicamente, para caber no molde? Quantas verdades você escondeu só para não ser rejeitado? Às vezes, a prisão não é feita de pedra, é feita de expectativas. E é aí que o passado encontra o presente. Porque se você entender essas histórias como espelhos, talvez consiga ver as amarras invisíveis que ainda te cercam. Talvez perceba que o mundo quer que você sorria, obedeça, se encaixe, mesmo que isso custe sua alma. E talvez, ao reconhecer isso, você dê o primeiro passo para resistir. O império caiu, os reis morreram, mas os sussurros continuam, dentro das paredes, nos livros rasgados, no corpo curvado dos que ainda carregam feridas que não são visíveis. É por isso que essas histórias precisam ser contadas. Não para condenar o passado, mas para não repetir os mesmos erros com outra máscara. A dor da China antiga não está nos museus. Está nos silêncios, nas lacunas, naquilo que evitamos dizer. E é ouvindo esses sussurros que a gente começa a entender o mundo de verdade. E talvez, só talvez, comece a curar o que o tempo não conseguiu apagar. Agora, feche os olhos e escute. Porque se você estiver em silêncio, talvez ouça também. Se isso fez sentido para você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. E que essa história te acompanhe, como uma vela acesa no escuro.